Oi, amores meus. A aula de história de hoje, ela é bem bacana e vocês devem ter visto já os vídeos que eu postei primeiro. Por que eu fiz isso? Porque vocês precisam saber desde o começo de como era a história. Desde o começo da história, o homem que durante a sua evolução, porque o ser humano, a gente foi evoluindo. E nessa evolução, essa palavra vocês vão escutar a tia Isabel falando muito, nós modificamos muita coisa. Então, os primeiros seres humanos, eles, ou chamados também de humanoides, depois eu explico a vocês por quê. Humanoides porque eles tinham algumas características humanas e outras características dos primatas. Quem eram os primatas? Os primeiros primatas eram macacos. Aí vocês vão dizer assim, não tia, mas olha só, lá na catequese, eu aprendi que o homem veio da costela do Adão. Tudo bem, eu não estou dizendo o contrário. Mas, para os cientistas, houve uma evolução aí no meio do caminho em que os primatas foram melhorando o seu intelecto e nessa de aumentar, melhorar o seu intelecto, a sua capacidade de pensar, ele começou a produzir. Quando eu digo produzir, é produzir coisas, é construir. Então, quando ele consegue se esconder na caverna, entendeu? É um passo. Quando ele consegue sair da caverna e construir as primeiras casas, casinholas de madeira, é outro passo. Quando eles conseguem parar no lugar, se fixar, tornarem-se sedentários, parar com aquela coisa de mudar de lugar, cada hora está num lugar, porque acabou o alimento aqui, então ele vem para cá. Acabou o alimento aqui, ele vai para lá. Não, quando ele para, ele se torna sedentário. Aí ele tem uma casa. E aí as casas começam a aparecer de forma diferenciada, claro. Nós já vimos que existem as palafitas. O que são palafitas? São casas que são feitas mais no alto, né? Por causa da água do rio. Quando o rio enche, para não levar a casa. Nós sabemos que tem as casas dos índios que são ocas e cada tribo tem uma distribuição diferente. Não pensem que todas as tribos têm as suas ocas formando um círculo, não. Tem tribo que a oca forma a meia-lua. Tem tribo que a oca forma um retângulo perto do rio. Então, cada tribo tem o seu jeito e a sua forma de se organizar. Quando os portugueses, lá atrás, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles se espantaram. Porque lá em Portugal eles moravam em castelo. E os índios aqui, tadinhos, moravam em ocas feitas de palha. O tempo foi passando, os portugueses vieram para cá, né? As casas começaram a se transformar, certo? As fazendas começaram a existir. Os escravos negros começaram a ser retirados da África e começaram a ser trazidos para o Brasil, aí eles ficavam na senzala. A casa do escravo passou a ser
a senzala e não mais a casa dele lá na África. Muita coisa aconteceu. Olha quantos tipos de casas nós temos hoje em dia. Sempre foram assim, casarões. Em algumas épocas, sim. Mas em outras, as pessoas faziam casas grandes, onde cada família morava num quarto. Eram chamados cortiços, ou casas de cômodos. Já pensou? Uma família de 10 pessoas morando dentro de um quartinho? E as favelas? Ou também, hoje em dia, a gente não pode chamar de favela, né? A gente já explicou isso. Hoje em dia são as comunidades. As casas feitas de madeira, outras feitas de alvenaria, que são tijolos. Mas é uma agarrada na outra. Em São Paulo existe uma comunidade chamada Paraisópolis, que todas as casas são feitas de papelão e compensado. Quando tem incêndio, as casas vão embora no incêndio. Vai mais casa do que gente, graças a Deus, porque as pessoas conseguem correr, conseguem sair de lá em tempo. Tá? Mas são coisas assim, é o que nós temos. Cada época tem um tipo de casa. Houve uma época no Brasil que faziam os sobrados. Sobrados eram casas de andares, 2 andares normalmente. Embaixo ficava a sala, a cozinha e em cima os quartos e o banheiro. Aí já não era mais cortiço, eram casas mesmo, só que com o nome de sobrado. Tá? Eu vou fechar esse vídeo e vou ler com vocês. Eu quero que vocês acompanhem a leitura do livro nas páginas 62 e 63. Tá ok? É tranquilo, tá? Vamos lá.